Paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21. Lucas 4, 16 a 21. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, ou fechando o livro, tomando-o, deu ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor já nos proporcionou nesta manhã, aqui na tua casa. E agora, quando vamos meditar na tua palavra, fala o nosso coração. Abre os nossos entendimentos, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para ouvir, entender e compreender a tua palavra. É o que nós pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Queridos, o tema da nossa palavra hoje da palavra de Deus para nós hoje é visão e libertação, o cerne, a base da mensagem do Evangelho. Visão e libertação, o cerne, a base da mensagem do Evangelho. Lemos Jesus falando isso aí em Lucas 4. Ele vai ao templo, vai à sinagoga, é-lhe dado oportunidade de fazer leitura da Bíblia, e ele toma o livro de Isaías, abre o texto da onde ele citou, e o texto que ele cita, de Isaías, o profeta estava dizendo: O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, curar quebrantados do coração, apregoar a liberdade aos cativos, vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Se a gente lê Mateus 4 também, Mateus 4, a gente vai ver também escritor, evangelista Mateus falando sobre o ministério de Jesus, citando também esse mesmo assunto, capítulo 4, ele fala no versículo 16: O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Então, os dois evangelistas falam que Jesus vem, começa a pregar o evangelho, e a base da mensagem dele, do evangelho dele, é libertação. Visão e libertação. Visão e libertação. E ele cita o texto de profeta Isaías. E eu quero que você
caminhe comigo agora lá para Isaías, abra sua Bíblia lá em Isaías. Nós vamos ler 4 lugares em que está situada, está registrado o que Jesus falou em Lucas e em Mateus. Ele citou o profeta, então vamos ver o que o profeta está falando. Queridos, primeiro texto é Isaías 9. Abra sua Bíblia aí, Isaías 9. Essa semana Deus nos levou para esses textos. Deus nos levou para essa palavra. E a gente vem orando pela família, pela igreja, por nós e pelo Brasil, acho que desde o mês de abril, que nós estamos orando. E queridos, olhando para a situação do Brasil, da igreja, das famílias e de cada um de nós, a gente vê que as coisas não andam bem. Não estão bem. Não estão bem. Parece que estamos vivendo num deserto. Num deserto. Problemas dos mais diversos. Problemas dos mais diversos. Você olha para as famílias, situações que você olha e fala, como pode? E muitas vezes famílias cristãs criadas em berço evangélico. Queridos, o profeta Isaías, ele vai falar aqui o que Jesus falou lá. É esse texto e mais outros que Jesus cita. O 9 de Isaías diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu, ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e de Naftali. Mas nos últimos tempos, ele a enobreceu, junto ao caminho do Jordão, a Galiléia dos gentios. Deus começa a usar o profeta Isaías para dizer que a terra foi angustiada, está entenebrecida, escura. Entenebrecido é escuridão. Então o profeta de Deus começa a usar ele para dizer, a terra está escura, entenebrecida, um deserto. Deserto é lugar árido onde não tem vida e aonde dificilmente se sobrevive porque ali não há condições naturais para a vida. Deserto é muito quente, deserto é muito árido, deserto não chove, deserto faz muito frio, na mesma hora que está muito quente, faz muito frio. É um lugar totalmente contrário à existência humana e de muitos animais. Queridos, a vida de muitas pessoas, e muitas famílias, e muitas igrejas, e de muitas nações, incluindo o Brasil, é deserto. É deserto. É deserto. E Deus diz, a terra angustiada, deserta, escura, entenebrecida, ela vai ser enobrecida. Eu vou mudar. Eu vou transformar, Deus está dizendo. Eu vou mudar. Isaías 9, capítulo 9, a partir do 1º versículo. A terra que foi angustiada não será entenebrecida. Tá certo? Agora, olha o verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam a região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Isso é o que está lá em Mateus. Jesus fala disso em Mateus 4. Ele está citando o profeta Isaías. Ele está citando a profecia de Isaías. E agora a gente vem para a profecia, para ver um pouco mais da profecia. Porque ele só fala isso. E a gente olha para a profecia está dizendo, a terra está envelhecida, destruída, arruinada. Nós vamos ver outro capítulo que vai dizer, a terra está um deserto. Árida, escura, uma escuridão total, ninguém enxerga nada. Mas Deus está dizendo,
o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e os que habitavam a região da sombra da morte, a luz raiou. E tu multiplicaste a esse povo a alegria, aumentaste a alegria, todos se alegrarão perante ti, como se alegra na colheita, e se alegrarão como quando se reparte os despojos, após a vitória de uma grande batalha. Por quê? Terra deserta, terra entenebrecida, escura, na escuridão, nas trevas, mas Deus está dizendo que a luz vai brilhar. 400 anos antes de Jesus vir, Deus usa o profeta para dizer, o mundo vai estar assim, mas a luz vai aparecer, a luz vai brilhar. E a luz era Jesus. Nós vamos ver mais para frente que vai mostrar quem é a luz. E por que o povo, a luz veio, dissipou as trevas, alcançou quem estava na beira da morte espiritual e na beira da morte física também, e de morte em todas as áreas. E de repente Deus diz, vai vir alegria, vai vir regozijo, vão se alegrar como quem se alegra quando tem uma grande colheita, ou quem se alegra quando vence uma grande batalha e vai repartir os despojos. E por que vão alegrar? A Bíblia responde, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, quebraste a vara que feria os ombros e destruíste o cetro do opressor. Visão, luz para iluminar quem está em trevas, luz, a terra em trevas, a luz raiou, e com a luz a libertação. Tu quebraste o jugo, tu destruíste a vara que feria os ombros e o cetro do opressor. Deus está falando de abertura de visão, olhos, e está falando de libertação. E Jesus Cristo lá em Mateus disse, hoje está cumprindo essa profecia através de mim. Aleluia! Então, ele veio para fazer isso? Para trazer luz, para abrir os olhos, trazer luz aonde tem trevas, e para quebrar o jugo de quem está oprimindo. Jugo de quem está oprimindo. Quem era cativo naquela época, quem era escravo, carregava um peso enorme nas costas, nos ombros, nas costas, e ainda era ferido, e ainda apanhava com a vara, o cetro, o bordão do proprietário. Era escravo, além de carregar um peso enorme, um sofrimento terrível, trabalhar que nem um condenado, ainda apanhava, ainda era ferido. Deus está dizendo, vou quebrar o jugo que está pesando, vou destruir a vara que fere os ombros e vou destruir o cetro do opressor. E ainda acrescenta mais uma coisa, e a armadura daqueles que pelejam, a armadura dos soldados, e os vestidos envolvidos em sangue serão queimados. Deus está dizendo que a luta de quem está lutando para se libertar, a luta do soldado guerreando para trazer vitória, vai ser atendida. Deus vai resolver isso e vai libertar esse povo oprimido. E ele diz que não vai ter mais batalha, nem sangue derramado, porque até a roupa salpicada de sangue da luta do soldado será queimada. Será tirada dele e será queimada. Porque não vai precisar mais que o soldado lute por ele. Querido, você está entendendo o que Deus está falando com a gente hoje? Deus está falando que para quem está nas trevas, na região da sombra da morte, a luz vai brilhar, que é Jesus, o jugo vai ser quebrado, a opressão vai ser destruída. Sabe por quê? Versículo 8. Porque um menino nos nasceu, falando de Jesus, um filho foi dado, filho de Deus. O principado, o poder, a autoridade está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso,
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Jesus Cristo é isso. Jesus Cristo é isso. É isso que ele veio fazer. Trazer luz a quem está em trevas. Visão. E depois, libertação. Senão não há salvação. Nós invertemos. A gente pensa que o Evangelho é só salvação. Mas como salvar alguém se está preso? Se você tenta salvar alguém que está preso, a primeira coisa ali é quebrar as cadeias que está preso, amarrando ele e prendendo ele, para depois você tirá-lo de lá e salvá-lo. É isso que a Bíblia está falando, é isso que o Evangelho veio fazer. Mas não é isso que temos experimentado recentemente, no Brasil e no mundo. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco. Por que essa libertação, essa luz não tem brilhado e essa libertação não tem se manifestado na vida dos filhos de Deus? E muitos continuam escravos dentro da igreja. Nós estamos vendo pessoas sendo presas. Pessoas de dentro da igreja. Famílias de dentro da igreja. Acusadas de um matando o outro. Gente que foi até para a televisão falar de Deus. E agora estão sendo presos porque estão se acusados de um matando o outro. O Evangelho faliu? Já vimos até recentemente pastores presos, envolvidos com corrupção. Já tivemos políticos cristãos presos, envolvidos com roubo, corrupção. O Evangelho faliu? O que Jesus veio fazer não funciona mais? O Evangelho não transforma mais as pessoas? Ou será que o verdadeiro Evangelho foi embora? O Senhor diz lá, o que Isaías profetizou está cumprindo hoje em mim. Eu vim anunciar boas novas. Que boas novas é essa? Liberdade aos cativos, abrir os olhos do cego e libertar os oprimidos. E ainda proclamar que o ano aceitável do Senhor chegou. Está chegando a hora da porta da salvação. A porta vai fechar. O ano aceitável chegou. Não sei por quanto tempo continua. E o Senhor diz, isso se cumpriu hoje em mim, ao entrar aqui na terra. Eu vim fazer o que foi falado através do profeta. Eu vim trazer luz para quem está em trevas. Eu vim resgatar quem está na sombra da morte, na beira da morte. E eu vim quebrar o jugo de quem está oprimido, libertar cativos e oprimidos. E eu vim trazer visão aos cegos, diz o Senhor. Abrir os olhos dos cegos. Porque o menino nos nasceu, Jesus. O poder, o principado, a autoridade está sobre ele agora. Por isso que nós cantamos aqui. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que está no mundo já foi derrotado. E está aguardando os dias de ser julgado. Mas enquanto ele está aqui, ele engana milhões. Dizendo que Deus não presta. Que Deus não está certo. Que tudo de Deus está errado. Mas que a mentira dele é que presta. E é que é verdadeira. E mais do que nunca em nossos dias isso está tão claro. Tudo que é errado passa a ser certo. E tudo que é certo se torna errado. É a manifestação dos últimos dias de Satanás e seus demônios, deixando bem claro a que ele veio. Queridos, abra sua Bíblia agora, no outro capítulo do profeta. Nós lemos o 9. Agora, abra o capítulo 35, 1 a 7. Isaías 35, 1 a 7. Acharam? O deserto e o lugar solitário vai acontecer o quê? Se alegrarão. O ermo, lugar inabitável, exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e jubilará e cantará de alegria.
porque a glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e verão o resplendor do nosso Deus. Olha aí, novamente falando de deserto, de mudança de lugar solitário, de ermo, transformando em lugar que vai florescer. Deus está dizendo que vai pegar o deserto da vida do ser humano. Isso aqui não é literal, não é o deserto do Saara, ele está falando do deserto da vida das pessoas, das famílias, das nações. O deserto e o lugar solitário se alegrarão, exultará, florescerá. Deus está dizendo que vai transformar deserto e ermo em jardim. Lugar maravilhoso, bonito. Paraíso. Quando a gente quer descansar, a gente fala, eu quero ir para um paraíso. Um lugar maravilhoso. Deus está dizendo, queridos, que quer transformar deserto em paraíso. Deus está dizendo para mim e para você que quer mudar as nossas vidas e transformar os desertos das nossas vidas em paraíso. E por que Ele não fez isso ainda em muitas vidas? E porque muita gente continua no deserto. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, novamente falando de visão, libertação e visão. Então os olhos dos cegos serão abertos, o ouvido dos surdos se abrirão, os coxos saltarão como servos e a língua do mudo cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações em que só havia chacais, haverá erva com canas e juncos. Deus está dizendo que vai transformar, que viria alguém, que viria que iria transformar desertos em jardim, como está aqui. E ele já veio, há 2000 anos. Veio há 2000 anos, mas milhões continuam vivendo com a vida no deserto, arruinada, desgraçada, miserável. Até mesmo dentro da igreja, milhões. Queridos, tenho atendido pessoas no escritório, a gente lida com essa área de doença. Pessoas cristãs, tomando 8, 10, 15 tipos de remédio. 8, 10, 15 tipos de remédio. Totalmente destruída. Aí o remédio começou com um probleminha desse tamanho, a quantidade de remédio foi destruindo o cérebro, foi destruindo tudo, e hoje está tudo destruído, arruinado. Vazio espiritual, falta de Deus, distanciamento, vida de deserto, sequidão, como disse o outro capítulo lá, sequidão, angústia, lugar entenebrecido, escuridão, trevas. Mas Deus está dizendo, fortalecei as mãos fracas, firmai as mãos fracas, os joelhos de quem está querendo parar na caminhada, desistir. Gente que está querendo desanimar, mãos fracas e joelho tremendo, é a gente cansada que não aguenta mais e diz, eu vou desistir. Essa semana, uma pessoa chegou para mim e falou, eu vou desistir, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Falando na fé, eu vou desistir. Eu não aguento mais. Tanto problema sem solução que eu não aguento mais. Eu vou desistir, irmão. Eu vou abandonar Deus. Eu vou abandonar a fé, porque eu não aguento mais. Mas Deus está dizendo que Jesus veio para mudar a nossa história. O próprio Jesus cita. E vocês vejam que todos esses capítulos estão falando tudo que ele falou lá. Trazer luz e trazer libertação. Agora, vá para o capítulo 42, do mesmo livro. Isaías 42. Lá ele só falou o que ele veio fazer. Ele não falou tudo da profecia, por isso que é preciso voltar para a profecia, para ver o que foi que Deus falou através do profeta. Isaías 42, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, que está falando de Jesus.
em quem se apraz a minha alma. Eu pus nele o meu espírito. E ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumegava, porque com a verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas das nações aguardam a sua lei. E assim diz o Senhor Deus, que criou os céus, estendeu, espraiou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está. Olha quem dá vida para o povo que está na terra. Deus dá respiração ao povo que na terra está, e dá o espírito aos que andam na terra. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão, te guardarei e te darei por aliança do povo e por luz dos gentios. Olha só, falando de Jesus. Te darei por aliança do povo, luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão os presos e do cárcere aqueles que jazem nas trevas. Aleluia! Mais uma vez a profecia falando de visão e de libertação, de arrancar das trevas quem está aprisionado. Mas por que Deus fala tanto de prisão e de libertação? Será que a situação do ser humano é tão grave assim? Profeta falando já a terceira vez sobre Jesus e falando que ele vem para trazer luz a quem está nas trevas e libertação para quem está oprimido, preso no cárcere e em trevas. Queridos, Isaías 61 agora. Mais uma profecia. Falando a mesma coisa. Isaías 61, 1 a 4. O que diz aí? O Espírito do Senhor, tá certo? Está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. Esse versículo é exatamente o que Jesus citou lá em Lucas, o que Lucas cita. O Espírito do Senhor me ungiu Jesus, pregar boas novas a quem? Para todo mundo? Para todo mundo. Mas quem que vai ser alcançado com essas boas novas? Os mansos, os humildes, os quebrantados, os que querem. Por que muita gente continua no deserto? Por que a vida de muita gente não muda? Não muda porque o coração não está quebrantado. Olha só. Me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar quem está com contrito de coração, coração quebrantado, humilde, que tem os olhos abertos, vê a sua situação, vê o seu estado e vê o que Jesus veio fazer, tem a revelação de Deus, vê a sua situação vivendo no pecado, longe de Deus, nas mãos do diabo, uma vida destruída, uma família destruída, um casamento destruído, uma vida profissional destruída, tudo arruinado. E não se conforma com isso e não acha que é natural e diz não, alguma coisa está errado e olha para a palavra e o Senhor está dizendo, eu vim mudar a sua história. Isso é coisa que o diabo veio fazer, mas eu vim para trazer vida e vida com abundância. É o que ele diz lá em João, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Mas o Espírito do Senhor está sobre Jesus, ungiu ele. Ele continua libertando, mas ele continua libertando e restaurando contritos de coração. Contritos de coração. Gente que quer Deus, gente que está com o coração quebrantado, gente humilde, gente que se submete, gente que se compromete, gente que obedece, gente que está disposta a pagar o preço. Porque Deus fez a parte dele, mas a minha e a sua, quem faz somos nós. Aliás,
Se você pegar, eu li o capítulo 4 de Lucas 16, se você ler do 1 ao 16, sabe o que você vai encontrar lá? Um pouco antes de Jesus falar isso, ele estava no deserto, 40 dias jejuando, sem comer e sem beber, para começar a sua primeira batalha, sendo tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites jejuando, para se preparar para a sua obra de libertação. E a gente quer libertação e não quer pagar preço nenhum. E pensa que Deus é mágico, que eu venho na igreja, recebo uma oração, continuo fazendo tudo errado e quero que minha vida mude, que os desertos da minha vida sejam transformados em jardim. De que maneira? De que maneira, queridos? Está aí, ó. Eu venho restaurar, eu venho pregar boas novas a mansos, a gente que, não gente orgulhosa, arrogante, que não quer saber de Deus, que zomba de Deus. Esses Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso com gente humilde, mansa. Gente que Deus fala e ele ouve, para ouvir. Gente que ouve a voz de Deus. Me ungiu para pregar boas novas para os mansos, restaurar os que têm o coração quebrantado, proclamar liberdade a quem está cativo e abrir as prisões a quem está preso, apregoar o ano aceitável e o dia da vingança. Ano aceitável de aceitar o Senhor e ser transformado e liberto e salvo, sim, mas também está sendo pregado o dia da vingança, o dia do juízo daqueles que viram as costas para Deus. Dia do juízo, da vingança, está aí, ó. Apregoar o dia do ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Vingança para quem vira as costas, para quem zomba, para quem não quer compromisso, mas sabe para quem abre o coração? Para quem é humilde, para quem quer ser transformado, para quem quer Deus, sabe o que ele faz? Está aí, ó. Consolar todos os tristes. Juízo para quem vira as costas, mas consolo, alegria, transformação, vida eterna, vida com abundância para quem quer Deus. Dia da vingança para os ímpios, mas consolar os tristes, os quebrantados de coração, ordenar acerca dos tristes de Sião, que dê a eles glória, em vez de cinza. Em vez de cinza, glória. A pessoa quando perdia tudo, estava com a vida arruinada, ficava no pó e na cinza, lamentando. Deus está dizendo aos quebrantados de coração, aos mansos, eu vou mudar a história deles. Os tristes que estão na cinza, eu vou dar glória para eles, eu vou honrá-los. Em vez de cinza, óleo de alegria. Em vez de tristeza, veste de louvor. Em vez de espírito angustiado, aflito. Não, em vez de espírito angustiado, aflito, não. Veste de louvor, alegria, consolo. Mas é em Jesus Cristo. Ele disse, hoje essa profecia está cumprindo sobre mim. Eu vim para isso, mas é em Jesus, não é na religião, não é no homem, não é no pastor, não é nas pessoas, é em Jesus Cristo. O problema é que nós buscamos um lugar errado. Ordenar acerca dos que estão tristes, que dê a eles glória, em vez de cinza, óleo de alegria. Em vez de tristeza, veste de louvor. Em vez de espírito quebrantado, em vez de espírito angustiado, fazer deles árvore de justiça e plantação do Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Não é mais deserto, é plantação de justiça, é jardim, é coisa bonita, é vida restaurada, é família restaurada, é nação restaurada, mas isso só tem em Jesus Cristo. Mas não se pode mais nem falar em Jesus Cristo no Brasil. Não se pode nem falar mais dele. E queremos o quê? Queremos bênção? Se viramos as costas para o Senhor e não podemos falar nele. E os que estão falando não estão vivendo nada do que ele ensinou. Edificarão os lugares antigamente assolados, Deus está dizendo. Restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. Olha só a promessa, queridos.
pregar boas novas aos mansos, restaurar contrito de coração, proclamar liberdade a quem está cativo, abrir a prisão de quem está preso, apregoar o ano aceitável e o dia da vingança, o dia do juízo, consolar todos os tristes, dar glória e honra a quem está com o espírito angustiado, veste de louvor, e fazer com que sejam árvores de justiça, plantação do Senhor. Edificar os lugares destruídos e restaurar os lugares assolados e restaurar os lugares destruídos. É para isso que Jesus veio. E ele diz, essa profecia se cumpriu em mim hoje. Tudo que está aqui, ele já fez na cruz do Calvário, é o que nós acabamos de cantar. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Em Atos 26, ele preso diante do rei Agripa. Foi preso porque estava pregando o evangelho. E ele conta a história dele para o rei Agripa. Do 13 ao 18, ele fala, rei, eu estava indo no caminho para perseguir os cristãos. E de repente, um resplendor do sol, uma luz tremenda, uma claridade tremenda, me envolveu, eu e os que estavam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica e dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse, Paulo dizendo, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci para te fazer ministro e testemunho das coisas que tens visto e daquelas que ainda vou te mostrar. Tu vai testemunhar o que tu tens visto e o que eu vou te mostrar. E sabe o que Deus diz para ele? Estou te colocando para livrar esse povo dos gentios, abrir os olhos das trevas o converteres à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados. Queridos, Evangelho de Jesus Cristo é visão e libertação. Depois vem salvação. Só vai ter filho de Deus quando houver o pecador tiver a visão dele aberta, os olhos abertos, para ver a situação longe de Deus, a desgraça que está na sua vida e o que o diabo está fazendo, e ele olhar e ver o que Deus tem para ele, e ele tomar a decisão de largar tudo e seguir a Jesus Cristo. Isso é conversão. Isso é novo nascimento. Paulo, estou te separando, Paulo, para abrir os olhos dos povos. Das trevas, da escuridão, os converteres à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que eles recebam perdão dos pecados e herança entre os santificados. Perdão dos pecados, herança, o nome escrito no céu, tornar um filho de Deus. Agora é herdeiro de tudo que Deus tem. Jesus veio para isso. E por que muitas vezes não vivemos isso? Alguma coisa está errada. Foi isso que nos incomodou essa semana, orando. Alguma coisa está errada. Nós tivemos gente na nossa família, minha família, a família da pastora Bel, nós tivemos gente, já tivemos gente, parente. Já tivemos gente. Se quiser entrar, quer entrar e assistir? Queridos, já assistimos gente de família cristã que pregava o evangelho. Muitos anos, de repente tirou a própria vida, se suicidou. O evangelho não funciona mais? O que Jesus falou aqui, ele não faz mais? Nessa mesma família, há poucos dias, um dessa família foi morto de maneira mais maluca no meio da rua. Abandonou Deus, foi viver no pecado. A Bíblia diz que o diabo rouba, mata e destrói, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas, queridos, caminhando para o final, o ser humano tem 3 inimigos que o escraviza e que ele precisa se entender e se libertar. Efésios 2, versículo 1 a 3.
Ele nos deu vida quando estavam mortos em pecados, ofensas e pecados. Primeiro inimigo do ser humano, pecado. Em que noutro tempo andava segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que opera nos filhos da desobediência. Primeiro inimigo, pecado. Segundo inimigo, o diabo e seus anjos. O espírito, o príncipe da potestade do ar. O espírito que opera nos filhos da desobediência. É esse espírito que opera no homem longe de Deus. Então o ser humano, sem Deus, é escravo do pecado e é escravo do diabo e seus demônios. Mas tem um terceiro inimigo que o ser humano tem e precisa se libertar. O apóstolo Paulo diz assim: entre os quais todos nós também andávamos no pecado e andando segundo dirigido pelo inimigo, mas também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. A terceira coisa que o ser humano precisa se libertar é dele mesmo, é do velho homem, é do velho homem pecaminoso que está dentro de nós. O ser humano tem três inimigos: pecado, Satanás e seus demônios, e ele próprio, o seu velho homem, a velha natureza pecaminosa, que só quer nos conduzir para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Paulo, nesse texto, fala dessas três coisas. E se você for lá para Romanos 7, 22 a 24, e depois o Romanos 8, você vai ver o Paulo falando sobre isso. Miserável homem que sou, eu luto tanto para fazer a vontade de Deus, quando eu penso que não, a minha carne me leva para pecar, fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas só que no capítulo 8 ele fala: graças a Deus, que através de Jesus Cristo, Ele nos libertou. Ele nos libertou, desde que eu viva no Espírito e não viva mais segundo a carne. Então, eu e você, nós temos que vencer esses três inimigos: o pecado, o inimigo, Satanás e seus demônios, e nós mesmos, nosso velho homem. Isso foi o que aconteceu lá quando Adão e Eva pecou. Deus falou para eles: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês morrem. O diabo chega para eles na figura, usando a serpente, e fala para eles: não, o que é isso? Vocês não vão morrer coisa nenhuma, vocês vão ficar igual a Deus. E eles, em vez de ficar com a voz de Deus, com a palavra de Deus, eles viram as costas para a palavra de Deus. Eva vira as costas para a voz de Deus e ouve e obedece à voz do maligno e come do fruto proibido. E a morte está aí, a todos os homens. A morte passou a todos os homens. A maldição, a dor, o sofrimento, a desgraça, a miséria, o homicídio, a violência e tudo que o Brasil está cheio e que o mundo está cheio. Mas o que aconteceu com o primeiro casal? Esses três inimigos, numa hora só, entrou na vida deles: o pecado, o diabo e a natureza pecaminosa que eles não tinham. Adão e Eva não tinham essa natureza pecaminosa. Foi ali que nasceu. Tanto é que eles conviviam e não sabiam que estavam nus. E a Bíblia diz que depois desse fato, eles enxergaram tudo de errado. Até a sua nudez eles enxergaram. Até então, eles não tinham consciência de nada errado. Eles sabiam tudo sobre Deus. Eles enxergavam tudo sobre Deus e não enxergavam nada do pecado. A desobediência trouxe o quê? Olha que coisa incrível. Deus está falando aqui de visão espiritual. Isaías, Mateus e Lucas. E o apóstolo Paulo em Atos, falando de abrir olhos. Agora, olha que coisa impressionante. A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram os olhos abertos, mas não para as coisas de Deus. Tiveram os olhos abertos para o pecado. E os olhos espirituais foram fechados. Nunca mais enxergaram Deus como enxergavam. Perderam a visão espiritual. Morreram espiritualmente. Mas Jesus está dizendo: eu vim para mudar essa história. Eu vim para mudar a sua história. Eu vim para mudar a sua história. E daí diz o apóstolo: Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em pecados e ofensas. Amarrado, aprisionado por esses três inimigos: o pecado, os demônios e nós mesmos, a nossa natureza humana. Jesus Cristo veio e nos libertou de tudo isso através da sua morte na cruz.
E por que muitos continuam vivendo do mesmo jeito? Por que essa obra da cruz não passa para a vida da pessoa? Queridos, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, e com esse texto eu concluo, 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo fala que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não brilhe na mente deles. Olha só que coisa tremenda. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha o que está escrito. O 3 ele fala assim: se o nosso evangelho ainda está encoberto para quem se perde, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Tem muita gente vivendo no deserto espiritual, uma vida desgraçada, miserável, longe de Deus, sendo destruído a cada dia. Porque o Deus desse século tem fechado os olhos de quem? A Bíblia diz que é os olhos de quem? Dos que crê. Satanás fecha os olhos de quem crê? Fecha os olhos dos incrédulos, daqueles que duvidam, daqueles que não creem. Sabe por que Satanás cegou os olhos de Eva e de Adão? Porque eles duvidaram da palavra de Deus. Deus tinha dito: não coma porque você morre. Eles falaram: será que é verdade isso? Eu vou experimentar para ver. A incredulidade leva o ser humano à ruína, à mão do inimigo, longe de Deus. Queridos, que nesta manhã o Senhor tenha falado ao seu, ao meu e ao nosso coração. Evangelho é visão e libertação. Visão para enxergar tudo isso que foi mostrado, que o profeta mostrou e que Jesus cita. E decisão para tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Decisão para tomar posse de tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Vamos ficar em pé? Queridos, Deus falou uma coisa ao meu coração ontem à noite, eu quero compartilhar isso com vocês. A gente orando por isso, por esse tema e por todas essas coisas. Essa situação da igreja, do povo, das famílias, de opressão, de tanta doença, de tanto problema, de tanta aflição, de tanto medo, de tanta angústia. Sim ou não? Todos nós. Mas Deus está dizendo: eu quero mudar tudo isso, eu quero trazer alegria. Eu quero mudar a sua história. E eu dizia: Senhor, por que as pessoas não conseguem alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós? E Deus falou assim: olha para a sua Constituição. Olha para a sua Constituição. E eu abri a Constituição do Brasil. Eu já sabia disso, como advogado. A Constituição do Brasil foi toda rasgada, emendada. A nossa Constituição última foi redigida, promulgada em 1988, 30 e poucos anos. Já está toda destruída. Vocês estão, volta ali um pouquinho. Você está vendo onde está azul? É o lugar que foi emendado, já foi modificado. Vai rodando para você ver o que fizeram com a nossa Constituição. Ó, pode ir. Pode ir rodando. Tudo que você está vendo azul ali foi mudado. Ó, pode ir. Ó. Vai chegar em lugar aí que está quase tudo mudado. Ó. Pode ir. Vamos ver só um pedaço, porque não vai dar tempo de rolar ela toda. Só para vocês terem uma ideia. Pode rodar. Tudo que é azul aí foi mudado. Os seus direitos foi tudo tirado e botado o direito de meia dúzia. Olha lá. Olha lá. Pode rodar. Estão vendo?
Ó, para um pouquinho aí. Olha o tanto de emenda. Olha o tanto de mudança. Emenda, emenda, emenda. Pode ir rodando. Olha o tanto de emenda. Pode rodar. Pode rodar. Você vai até na ponta da Constituição, tudo alterado, tudo mudado. A forma original que foi feita lá em 88 foi totalmente modificada, transtornada para atender interesses de cada governo que entra, de cada grupo que entra, e dane-se os brasileiros. Constituição não se muda, querido, é a lei máxima de um país. Isso não podia estar mudando desse jeito. Foi toda rasgada, destruída. Você pega a Constituição americana, pesquise lá no Google, olha a Constituição americana. Tem 250 anos, 16 folhas só. A nossa tem um monte, toda destruída. A deles, 250 anos, não foi mudado nada. E ai de quem quiser mudar a Constituição deles. E Deus chegou para mim e falou, tá vendo tudo isso aqui? Vocês fizeram com a Bíblia desse jeito. Vocês pegaram o meu livro, a minha palavra, vocês rasgaram tudo, mudaram tudo. Cada grupo, para satisfazer seus interesses, mudaram a minha palavra. Ou vocês voltam para o original, ou o Brasil volta e restabelece a original, ou o Brasil está caminhando para o caos. Porque está tirando todos os direitos. E você está vendo ladrão solto e gente certa presa. Está mudando tudo. Constituição não se mexe, é a lei máxima de um país. Não é brincadeira. Quando cada um resolve mexer aí, ó, for mexido, cada um quis mexer. Cada grupinho que chegou lá, mexeu. E por isso nós estamos vivendo a desgraça que nós estamos vivendo nesse país. E se não voltar ao original, cativeiro, fundo do poço, guerra civil, como muitos países. Porque quando chega uma hora que cada um faz a lei, cada um está fazendo a lei que quer. Queridos, no reino espiritual, as igrejas também, o povo de Deus está assim também. Pegaram a Bíblia e fizeram assim. Você vê as pessoas ensinando, pregando. Distorceram, estão distorcendo tudo com a palavra de Deus. Fazendo desse jeito. E Deus está dizendo, ou volta para o original, ou vocês vão ver o que vai acontecer. Volta para o original, o texto original, a base. Volta para o original. Porque tudo que vocês fizeram aí é do homem. Tudo isso que você está vendo de azul não foi o constituinte que nós mandamos fazer. Em 1988, nós escolhemos quem ia escrever a nossa Constituição. Nós, povo. Para ficar. Meia dúzia chegou aí e mudou tudo. Por conta deles, o que mais interessou para eles. E continua mudando. E assim tem sido com essa palavra. Queridos, há 2 anos eu estou aqui pregando o que está aqui, ó. Não tem uma emenda. Eu não trago uma emenda para vocês. É o que está aqui. Doa aonde doer em nós. É o que está aqui. O que nós temos feito? O que nós temos feito com esses 2 anos de estudo aqui? O que nós temos feito? Qual o valor? Qual a importância? Temos guardado? Temos meditado? Temos procurado praticar? O que nós temos feito com a palavra? O que nós temos feito? Queridos, eu peguei um material essa semana, até falei no grupo de estudo bíblico, vi os temas assim, maravilhoso. Falei, puxa, estou escrevendo, estou pegando tudo que nós estudamos nesses 2 anos e fazendo um resumo para trazer um resumo das bases que Deus nos ensinou. Aí veio um material lá que parecia perfeito, com todos os temas que a gente vem estudando. Aí eu vou estudar mais a fundo aquelas apostilas. O Senhor falou comigo, você vai trazer isso aí? 2, 3 folhas, tem um versículo da Bíblia. Só comentário humano. Só pensamento humano. 2, 3 páginas, um versículo da Bíblia só. Algumas coisas são boas, vou poder aproveitar, mas a maioria eu vou ter que reformar. Porque mudaram tudo. Fizeram como fizeram com a Constituição. Meus queridos. Eu me lembro que quando começamos aqui, BLG, o Senhor falou no primeiro estudo que estudamos aqui. Jesus dizendo, eu sou o caminho, verdade e vida. E a palavra que veio foi,
Precisamos saber de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. De onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E Deus tem dado nesses 2 anos e meio, da onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Queridos, vamos voltar para a palavra de Deus. Se essa nação não voltar para Deus, se a igreja não voltar para Deus, sabe o que está vindo? Cativeiro. Que é o mesmo que aconteceu com o povo de Israel quando viraram as costas para Deus. Cativeiro. Nós estamos num momento muito difícil e delicado da nossa vida como nação, como família, mas também como nação e como igreja. Porque estamos, na maioria, com as costas viradas para Deus e para a sua palavra. E ontem, Bel, aquela palavra é hora de... Lembra-se? Se posicionar. Orando ontem à noite, o Senhor falou com a gente, é hora de tomar posição. Não é hora mais de ficar em cima do muro. É hora de posição. Vai ou fica? Segue ou não segue? Volta para o original ou continua com o deformado pelo homem? Eu continuo com o original. Não arredo uma vírgula do original. E não quero nada deformado. Não quero, queridos. Agora, cada um de nós temos que tomar decisões. De que lado nós estamos? Da verdade, da palavra, do evangelho verdadeiro, esse que liberta, transforma, abre a visão. Não é por outra razão que dá em Apocalipse, na carta da igreja de Laodiceia, que é a última. Tu diz que és rico, mas é miserável, pobre, cego e nu. Cego. Cego. A igreja do tempo do fim não enxerga. Cega. A gente diz que é 80% cristão no Brasil. Você faz uma pesquisa aí. Está lá no Google, 85% dos brasileiros diz que são cristãos. O país mais violento do mundo, que tem mais corrupção, que tem mais coisa errada, e diz que é cristão. Onde é que está o evangelho? Onde é que está a palavra? Mas nós fugimos da palavra, torcemos a palavra. Deus está nos convidando a voltar para a palavra. Voltar para o original. Voltar para a base, para o original, para o verdadeiro. Aleluia. Feche seus olhos. Deus quer mudar, como ele disse aqui, eu quero mudar a sua história, quero mudar a sua família, eu quero operar milagres, eu quero fazer maravilhas, eu quero tirar a tristeza e trazer alegria, eu quero mudar, mas para isso precisa voltar para a palavra, para os princípios de Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra nesta manhã. O Senhor nos inquietou tremendamente essa semana sobre visão e libertação. Obrigado por trazer ao meu coração e ao coração de cada irmão aqui nesta manhã essa palavra. O Senhor mostrando que o Senhor veio para abrir os olhos de quem está cego, mas também veio para libertar quem está oprimido, quem está encarcerado, quem está preso. O Senhor veio para mudar a nossa história. Nos ajude a cada um de nós aqui, Senhor, fazer com que esse evangelho que o Senhor veio trazer produza efeito em nossas vidas, não seja apenas teoria, mas que seja o poder de Deus para mudar nossas vidas, mudar nossas famílias, mudar nossas igrejas e mudar o Brasil. Nos ajude, Pai, nos ajude em nome de Jesus. Pel.